Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Mais uma noite aqui nos encontramos para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Êxodo, como todos sabem. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 13. Êxodo, capítulo de número 13. Farei a leitura dos versos 17 até o versículo 14 do capítulo 14. Então, Êxodo, capítulo de número 13, a partir do versículo 17 até o versículo 14 do capítulo 14. Nosso estudo na palavra de Deus nesta noite. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite uma coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram, que é isso que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram os egípcios todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito, que nos tirastes de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis.
Oremos, irmãos, oremos, igreja. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos por tua palavra. Sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e o será eternamente. O Senhor é aquele que prometeu estar do nosso lado, nos proteger, nos guardar, nos apresentar naquele dia glorioso diante do Pai. Nós te louvamos por isso. Deus, guarda-nos, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra. Enche-nos, ó Pai, do gozo dos céus, da esperança, da tua esperança. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o Êxodo é uma história, sem dúvida alguma, surpreendente. Ele apresenta um elenco de personagens memoráveis, reis, príncipes, senhores e escravos. Encontramos o faraó, o tirano, cujo humor mudava sem aviso prévio. Conhecemos Sifrá e Puá, as parteiras que salvaram os filhos de Israel do infanticídio. Conhecemos Joquebede, a mãe daquele bebê que o colocou no cesto, bem como a princesa que o encontrou. Conhecemos Arão, que era alguém eloquente, alguém que sabia falar muito bem. Ao mesmo tempo, conhecemos um profeta que não sabia falar muito bem, não era tão bom com as palavras, mas que foi grandemente usado pelo Senhor. Mas há, irmãos, aqui um personagem nessa história verdadeira que é mais convincente do que todos os que aqui estão. Ele é infinitamente incrível, infinitamente fascinante em todo o Êxodo. Alguém completamente único. O nome dele é o Senhor, e ele é o Deus de Israel, bem como ele é o nosso Deus, é Senhor das nossas vidas. Ele é o Deus, irmãos, que ouve os gritos, os nossos gemidos, os gemidos dos oprimidos. Ele é o Deus que fala, revelando a sua vontade aos seus servos. Ele é o Deus que age, julgando seus inimigos com severas pragas e resgatando os seus da escravidão. Esse é o Deus que o Êxodo nos apresenta. Esse é o maravilhoso Deus. Ele é aquele que com o seu poder, glória e majestade se apresenta como o único Deus vivo e verdadeiro, de maneira que a verdade suprema que aprendemos aqui é que aquele que deve comandar toda a nossa atenção é o Deus da nossa salvação. É claro que Deus não é meramente um personagem no grande drama da redenção. Ele é muito mais que isso. Ele é o autor, ele é o produtor, ele é diretor de tudo o que está acontecendo aqui no Êxodo. Isso foi claramente visto no dia em que Israel saiu do Egito. Ele deixou isso muito bem claro. O que aconteceu, irmãos, naquele dia nos revela grandes verdades sobre o grande Deus, sobre o Deus da nossa salvação. Quando olhamos para esse texto da palavra de Deus, vemos essas verdades claras. Então eu gostaria de destacar, assim, algumas verdades a respeito desse Deus, verdades essenciais que devem dirigir, governar toda a nossa vida. Portanto, algumas verdades eu vou destacar aqui. E a primeira dessas verdades, irmãos, é que Deus sempre sabe o que é melhor para os seus filhos. Diz assim o versículo 17: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Sabemos, o povo estava começando a dar seus primeiros passos rumo à liberdade, em direção à terra prometida. Sendo assim, irmãos, seria de se esperar que eles seguissem para o norte. Esse era o melhor caminho, era o caminho mais rápido.
ao longo de uma estrada conhecida como a Via Maris, né, o Caminho do Mar. Essa rodovia costeira era a estrada que eles deveriam tomar, que eles deveriam seguir. Essa era a rota conhecida por todos. De fato, se os israelitas tivessem se dirigido direto para Canaã por essa rota, eles teriam chegado àquele lugar em menos de 2 semanas, em vez dos 40 anos que eventualmente levaram. Esse seria o caminho mais curto, ele seria o melhor caminho. Ninguém jamais indicaria o caminho que Israel está tomando, um caminho completamente oposto. Mas o fato é que esse não era o melhor caminho, porque não era o caminho de Deus. Se fosse por aquele caminho, eles certamente enfrentariam grande resistência. Aquele caminho era uma zona militarizada naqueles dias. O exército egípcio mantinha uma forte presença militar naquela região. Também havia ali os filisteus, que eles deveriam certamente considerar. Deus sabia que os israelitas não conheciam a arte da guerra. Eles não estavam preparados para enfrentar uma oposição tão forte, seja espiritualmente ou militarmente. Eles não estavam preparados para isso. Se isso acontecesse, eles se voltariam e fugiriam para o Egito no primeiro sinal de perigo. Isso foi confirmado alguns anos depois, quando finalmente chegaram à terra de Canaã, quando eles viram quão forte eram os seus inimigos. O texto lá nos diz que eles ficaram completamente desmoralizados, desmotivados e disseram: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. O Senhor conhecia o coração daquele povo, por isso o Senhor não indica aquele caminho, o Senhor não os conduz por aquele caminho. Sabendo disso, irmãos, Deus mudou de direção e os levou na direção oposta. Ele os levou para o sul, longe de Canaã, para o deserto. Como disse, esse não era o caminho mais óbvio, não era o caminho mais curto, não era o caminho mais comum, mas era o melhor caminho, porque era o caminho de Deus. Era o caminho de Deus. Deus sabia com que o seu povo podia lidar e sabia que eles precisavam percorrer um longo caminho até chegar em sua casa. Enquanto eles caminhavam, certamente o Senhor se manifestava, eles aprendiam cada vez mais do Senhor. Era necessário esse longo caminho, sem dúvida alguma. Enquanto os israelitas viajavam por aquela longa e sinuosa estrada, difícil estrada pelo deserto, inúmeras vezes eles duvidaram se o caminho do Senhor era realmente o melhor caminho a seguir. Mas Deus sabia o que estava fazendo, como o Senhor sempre soube. O que está acontecendo aqui, irmãos, é exatamente o que acontece inúmeras vezes em nossas vidas. O que está acontecendo exatamente em nossas vidas é o melhor, porque nós devemos descansar na sua promessa, naquilo que Ele falou. Pode até não parecer ser o melhor. Por que melhor? Eu estou passando alguma escassez, eu estou passando a minha saúde é frágil, eu estou passando por momentos difíceis. Por quê? Por que é o melhor? É o melhor porque a sua palavra nos diz que todas as coisas que Deus faz, Deus trabalha em nossas vidas com um propósito, com um bom propósito. É isso que Paulo diz quando ele ressalta essa verdade muito bem. Ele faz tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Por isso é o melhor caminho, ainda que achemos que não. Mesmo quando somos tentados a duvidar de Deus, mesmo quando somos tentados a duvidar se Deus realmente sabe qual o melhor para as nossas vidas, se Deus realmente sabe o que está fazendo,
Ainda assim devemos abandonar esse tipo de pensamento, esse sentimento, devemos abandonar essa tentação, porque nós somos chamados a crer que o melhor caminho é o caminho que o Senhor colocou, é o caminho pelo qual o Senhor tem nos dirigido. Jamais nos esqueçamos disso. Uma segunda grande verdade, irmãos, é que Deus, Ele é sempre fiel. Sabemos que os israelitas não deixaram o Egito de mãos vazias, mas levaram muitas roupas, joias e certamente outros objetos. Além disso, o texto nos diz, também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Pode parecer estranho essa atitude aqui, no entanto, era algo que eles haviam prometido fazer séculos antes. José cria em Deus, José cria que o Senhor é fiel e visitaria o seu povo, cumpriria a sua promessa. Ele sabia disso. Portanto, ele, diante do povo de Israel, faz com que eles jurassem para que levassem seus restos mortais para serem enterrados na terra prometida. Uma terceira grande verdade, irmãos, é que Deus está sempre presente para guiar o seu povo. Ele não só conhece o melhor caminho, mas Ele também acompanha para se certificar que chegaremos lá, ou que no caso de Israel, que Israel chegaria lá. A maneira como isso como isso está acontecendo aqui é milagrosa. O texto então nos diz, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Aqueles sinais representavam a própria presença de Deus. O texto bíblico nos diz que o Senhor ia adiante deles. Isso mostrou que Ele estava com o seu povo o tempo todo, de dia e à noite. Irmãos, muitas vezes desejamos que Deus nos dê o mesmo tipo de orientação. Seria diferente. Seria diferente se apenas uma nuvem me guiasse à faculdade que eu deveria fazer, ou o trabalho que eu deveria exercer, ou aquela pessoa com quem eu deveria casar e outras coisas mais. Esquecemos que Deus nos dá toda a orientação que nós precisamos de uma forma muito melhor. Ele nos deu, irmãos, o seu Espírito. Nós temos a sua gloriosa presença dia e noite. É como se a nuvem e a coluna de fogo estivessem dentro de nós. A grande questão não é a falta de direção. A grande questão não é a falta de orientação. Não é. Essa não é a questão. Mas sim, de fato, ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos os seus sinais. Essa parece ser a grande questão daqueles que afirmam crer no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós nos comportamos como o povo de Israel. Nós não cremos que o Senhor ou a presença do Senhor nos acompanha. Nós duvidamos desse Senhor. Devemos nos voltar, devemos nos prostrar diante do Senhor, suplicar-lhe o seu perdão, de fato descansar em suas promessas. O fato é, obedecemos a voz do Espírito, obedecemos a sua palavra. Irmãos, devemos nos curvar diante da sua vontade, porque Ele sabe o que é melhor para os seus filhos. Como disse, apesar de muitas vezes duvidarmos disso, Ele sabe exatamente o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Ele sabe. Mas uma segunda verdade explícita aqui é que tudo que o Senhor faz, absolutamente tudo
o que o Senhor faz, Ele o faz para a sua glória. Ele se apresentou como o grande eu sou. Seus caminhos são os melhores. Ele é fiel ao nos ajudar. Ele é fiel em nos guardar. Ele prometeu estar sempre conosco para nos guiar. Mais do que isso, irmãos, Ele é o Deus tão grande que resolveu fazer tudo para a sua glória. Essa é a razão dele ter criado todas as coisas. Essa foi a razão para a qual Ele nos salvou. Você deve olhar para a história da sua vida e ver a sua poderosa mão te conduzindo, a sua poderosa mão sustentando. E se isso é verdade, então o êxodo também aconteceu com esse mesmo propósito. O tema do êxodo poderia ser muito bem: salvos para a glória de Deus. O texto nos diz: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar. Endureceu o coração de Faraó, endurecerei o coração de Faraó, que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Do ponto de vista da estratégia militar, irmãos, o que Deus estava fazendo era completa loucura. Eles já tinham se distanciado do Egito, quando Deus ordenou que eles retrocedessem, que eles voltassem, que eles acampassem entre o deserto e o Mar Vermelho. O Senhor pediu para que eles se acampassem na fronteira do Egito junto ao mar. Irmãos, essa era uma localização extremamente vulnerável, extremamente perigosa. Era um lugar que não trazia segurança alguma. Mas por que Deus os colocou ali? Qualquer estrategista militar teria reconhecido imediatamente que eles estavam presos entre o exército e o mar. Mas era exatamente isso que Deus queria que Faraó pensasse. Deus queria que os egípcios pensassem que os israelitas não tinham ideia do que estavam fazendo. Essa vantagem, essa estratégia militar, ou essa estratégia na visão dos egípcios, os atrairiam sem dúvida alguma. Seria uma isca fácil para os egípcios. Então, irmãos, mais uma vez ficaria provado, ficaria óbvio para todos que Deus pelejaria contra Faraó pela última vez. Ao colocar o seu povo entre o deserto e o mar, Deus mostraria aos israelitas e aos egípcios que só Ele é o Senhor, e que a glória, a vitória pertence unicamente a Deus. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, disse o Senhor. Se essa estratégia parece familiar, é porque Deus usou novamente quando enviou o seu único filho à cruz. Satanás deve ter percebido que Jesus não tinha ideia do que estava fazendo. Na cruz ele era tão vulnerável e certamente Satanás pensou que ele estava em desvantagem, que Satanás sim estava com toda a vantagem. Mas é claro que esse foi o seu erro fatal. A cruz não foi a derrota, mas a vitória. Na sua morte, ele obteve a vitória eterna sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás. Era disso que Paulo estava falando quando disse: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás, irmãos, sempre esteve enganado com relação aos caminhos de Deus. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus oficiais contra o povo e disseram:
que é isso que fizemos? Assim que os israelitas partiram, Faraó percebeu que acabara de perder a maior parte da sua força de trabalho. A mudança do coração de Faraó mostra que ele nunca de fato se arrependeu dos seus pecados, mas que verdadeiramente ele vivia em seus pecados. Ele se rebelava contra o Deus soberano, contra o Deus de Israel. Ele viu coisas que poucos viram. Ele viu todas as maravilhas do Senhor, todos os sinais poderosos que o Senhor efetuou no Egito. A rebelião de Faraó, irmãos, é um aviso para aqueles que nunca fazem o que Deus exige, para aqueles que nunca obedecem à palavra do Senhor, ainda que inúmeras vezes se comprometam, parece sempre voltar atrás, parece sempre desconsiderar, parece sempre desrespeitar a palavra de Deus. Tomemos cuidado. Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Essa verdade está explícita aqui. Ele nos salvou para a sua glória. Essa verdade está explícita aqui. Mas uma terceira verdade expressa aqui é que Satanás não libertará sem antes lutar. O texto bíblico nos diz: e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. O que os israelitas viram, irmãos, foi o exército mais poderoso do mundo, apoiado pela tecnologia militar mais avançada do mundo. Eles estavam ali para capturá-los. Faraó rapidamente mobilizou sua força militar, o melhor dos seus homens, que a cavalo chegaram logo ali e surpreenderam a todos, de maneira que todos ficaram desesperados, presos entre o exército de Faraó e o mar. Mas em vez de olharem para Deus, em vez de colocarem os seus olhos, fitarem tão somente para o Senhor de toda a graça, o Senhor de toda a glória, o Senhor de todo o poder, eles olharam para os inimigos e o texto diz que eles tiveram medo, pavor. O que torna isso tão decepcionante é que eles haviam acabado de testemunhar as maravilhas de Deus. Eles viram inúmeras coisas, eles viram como o Senhor os salvou de maneira miraculosa. Quando saíram do Egito, eles saíram confiantes. No entanto, no primeiro sinal de perigo, entraram em pânico. Esse exemplo mostra o que acontece sempre que Deus resgata alguém da escravidão. Quando Deus faz isso, Satanás tenta agarrá-los antes que possam fugir. Assim que se comprometem a seguir o Senhor Jesus Cristo, enfrentam dúvidas, desânimo, enfrentam dificuldades. Satanás está andando furiosamente atrás dos crentes, tentando os fazer desistir e voltar. É sempre assim. Jesus ensinou sobre isso na parábola do semeador, quando ele falou sobre algumas pessoas que ouvem a mensagem da salvação, então vem o inimigo, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Outras pessoas caem para nunca mais voltar, quando sofrem perseguição ou quando estão preocupados unicamente com as circunstâncias da vida presente. É uma batalha espiritual e Satanás nunca se rende sem uma briga, sempre foi assim. Muitos têm enfrentado isso e sempre vão enfrentar até naquele dia que haveremos de estar na presença do Senhor, onde toda essa luta, toda essa batalha, toda essa angústia terá um fim. Ele quer arrastar-nos de volta à plantação do pecado, à escravidão.
Mas uma vez que somos libertos, Ele não pode levar-nos de volta. Então, o que devemos fazer diante de tais perseguições? Como devemos nos comportar diante das aflições? Certamente não é o que fizeram os israelitas. O texto aí nos diz: e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É verdade que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. No entanto, esse clamor não parecia ser um clamor de fé, mas sim gritos de desespero. Eles não esperavam que Deus os salvaria, mas sim que seriam destruídos naquele dia. Vejam, irmãos, apesar de ter visto tantas coisas, eles ainda assim não criam que o Deus que os salvou do Egito seria o mesmo Deus que os conduziria por aquele imenso deserto. A prova, irmãos, é que em vez de esperar a resposta de Deus, eles viraram imediatamente as costas para o profeta de Deus. Eles disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Em outras palavras, o que você nos fez, Moisés, tirando-nos do Egito? E acrescentou: não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Vejam o que eles estão dizendo aqui. O que era mais alarmante nisso tudo, como eu já disse, era a vontade de voltar para a escravidão. Isso é terrível quando pessoas pensam dessa maneira. Quando começam a olhar para o mundo, para as coisas do mundo, e começam a achar que no mundo era mais vantajoso. Isso é terrível. O propósito principal do êxodo era para que servissem a Deus, mas aqui eles estavam querendo voltar a servir a Faraó. Isso evidencia certamente a falta de fé, porque enquanto comprometiam a sua fidelidade com Faraó, estavam negando o poder de Deus, estavam negando a soberania de Deus. O salmista coloca essa verdade sem rodeios, de maneira muito direta, quando diz: nossos pais no Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram na multidão das tuas misericórdias, foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho. Muitas vezes somos tentados, irmãos, a fazer o mesmo, a desistir da nossa caminhada espiritual, a voltar à antiga vida. Deus quer nos tirar de todo caminho de pecado, mas muitas vezes nós achamos divertido manter alguma coisa daquilo que não agrada a Deus próximo de nós. Cuidado com isso. O problema de muitos é que têm saído do Egito parcialmente. Cuidado com isso. Muitos decidem seguir a Cristo, mas assim que começam a ter problemas, ficam assustados e voltam a viver a sua velha vida. Irmãos, diante das grandes tentações, diante das grandes tribulações, há uma maneira de escapar. Há uma direção em que nós devemos olhar para o nosso Deus, nosso único e suficiente Salvador. E essa é a única verdade que nós podemos ver aqui. Lembre-se quem é o nosso suporte, quem é a nossa rocha. Deus haveria de guardar o seu povo, porque o que estava em jogo não era simplesmente a vida daquele povo, mas principalmente a sua glória. O que os israelitas deveriam conhecer era o Deus a quem serviam, o Deus que conhece o melhor caminho, o Deus que é fiel às suas promessas. Mais do que isso, eles deveriam ter se lembrado do propósito pelo qual o Senhor os libertara.
Essa foi a resposta de Moisés. Moisés disse: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Com essas palavras, Moisés deu 3 comandos, 3 ordens aos filhos de Israel: não tenha medo, aquietai-vos e vede o livramento. Moisés estava dizendo que diante daquilo que sabiam de Deus, eles não tinham direito nem motivos para temer. Em situações normais, isso não seria um bom conselho, evidentemente, mas o Senhor estava com eles para lutar suas lutas. O Senhor estava com eles para salvá-los. Tudo o que eles precisavam fazer era se aquietar e ver o livramento do Senhor. Irmãos, o cristianismo não é sobre algo que podemos fazer para nos tornar melhores. Não é sobre isso. Mas é sobre o que Cristo fez por mim, o que Cristo fez por você. Ele é aquele que nos libertou do pecado. Ele é aquele que desviou a ira de Deus, que oferece a justiça perfeita como o dom da fé e que garante a nossa ressurreição. O que precisamos fazer para ser salvos? O que precisamos fazer para sermos redimidos? Não precisamos fazer absolutamente nada. Precisamos olhar tão somente para o autor da nossa salvação. Uma vez que colocamos nossa fé em Jesus, precisamos manter o nosso fundamento. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável, nos orienta Paulo. Eu sei, é difícil ficar quieto e esperar unicamente por Deus, é muito difícil. É muito difícil, não estou dizendo que seja fácil. Nossa tentação é fugir, nossa tentação é gritar de medo, ou então consertar as coisas por conta própria, consertar as coisas por nossa própria capacidade. Mas em vez disso, Deus nos ordena a manter a nossa posição e nos lembra que Ele é o nosso defensor. Ele sabe o melhor caminho. Ele nos salvou para a sua glória. Ele prometeu lutar as nossas lutas, porque Ele é o Deus da nossa salvação, é a nossa rocha eterna. De maneira que quando você estiver preso entre o deserto e o mar, quando a dificuldade se levantar, quando as dúvidas se levantarem, quando as tribulações se multiplicarem, tudo o que você precisa fazer é ficar quieto e procurar a sua salvação, a salvação de Deus. Temos que aprender isso se desejamos viver debaixo da sua poderosa mão para o seu propósito, para a sua glória. Que o Espírito Santo nos ensine essas verdades, que possamos descansar naquele que é poderoso para nos salvar, porque Ele nos salvou e Ele continua nos salvando, continua exercendo o seu poder, a sua misericórdia, a sua graça em nossas vidas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos abençoe. Oremos. Deus querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é este Deus que nunca mudou, este Deus misericordioso, gracioso, ou como disse o profeta, o Deus que nos amou com amor eterno. Pai, que possamos descansar no Senhor, que possamos, ó Pai, a desfrutar da Tua presença, aquietar o nosso coração e saber que de fato o Senhor é o Deus de toda a nossa salvação, de toda a nossa vida, que o Senhor nos chamou com um propósito santo, a Tua glória. Guarda-nos de todo mal. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente e que logo mais retornaremos com esse estudo, estudos que eu espero sejam gratificantes à nossa vida espiritual. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor a abençoe. Amém.